Onças Brasileiras hoje recebe Inácio Vandrensen, CEO da Clemar Engenharia, e Gualtiero, diretor de mercado de capitais da Apex, o banqueiro de Santa Catarina. E o case hoje é um case de Santa Catarina, né? É uma onça catarinense, que é essa história da Clemar. Inácio, vou começar com o início. Clemar começou em 1970 lá em Santa Catarina, hoje é um grupo consolidado, apresenta um resultado aqui já expressivo, né, em termos de EBITDA, de faturamento, eu quero que você fale, e é um grupo diversificado. Então eu queria entender como é que foi esse comecinho. Você começou num setor que é climatização, que não tem aparentemente nada a ver com o que você faz hoje, que é telecomunicações, torre de telecomunicações, data centers, né? Um setor que está crescendo muito. Eu queria entender como é que foi esse início lá na década de 70, lá em Santa Catarina, e o que é Clemar hoje, qual o tamanho desse grupo, quais são as unidades de negócio e quanto que ela fatura. O primeiro é um prazer, Frizeira, estar com vocês aqui, né, participando desse podcast. Falar da Clemar sempre é uma alegria muito grande, né? A origem da empresa, ela acaba acontecendo com dois professores da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de mecânica. Olha só. Né? Professores assim renomados, com muita experiência, e que ministravam, né, a cadeira de térmicas e trocas de calor. Né? E viram que o sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, tinha uma deficiência na área de climatização de ambientes. Né? Então, o Carlos Clesar e o Carlos Martinhago, né, fundaram a empresa em 1º de setembro de 1970. E o nome Clemar vem de Clesar e de Martinhago. Sim. Né? E, inicialmente, como eles transmitiam para os alunos, né, começaram a ver que o mercado, né, e viram uma oportunidade. Então, resolveram criar a Clemar Ar-Condicionado. É curioso que o Santa Catarina tem muito professor que vira empresário, né? O próprio desenvolvimento do ecossistema ali empresarial e de tecnologia de Santa Catarina tem muito disso, né? É verdade. E uma coisa interessante, né, que quando eles criam a empresa, né, eles estão levando para dentro da empresa aquilo que levam para os alunos. Né? E isso é uma coisa que está até hoje e faz parte da empresa. Sim. Primeira coisa é ouvir o cliente. Qual é a necessidade do cliente? O que ele precisa, né? E dentro do... eu preciso de um sistema de climatização. Mas como? Então, você precisa de dados. Né? Esses dados vêm dos projetos, né, que são fornecidos por arquitetos, né, ou levantamentos em loco. Vai lá, visita a fábrica, ou visita o ambiente, né, e coleta os dados. A partir dos dados, existem os cálculos. Né? E aí se calcula a carga térmica, ou dimensiona equipamentos, uma série de itens. Então, essa segunda fase, quer dizer, tem o cliente, agora nós temos os dados, conseguimos definir a solução. Depois da solução, vai para a orçamentação e para a oferta. Sim. Praticamente para a oferta. Né? Então, coisas muito importantes. Uma vez aprovada a oferta, vem a coisa mais importante de um fornecimento, que se chama projetos, especificações técnicas, planejamento. Né? Logo na sequência, aí sim está liberado para implantação. Uma vez implantado, tem a última etapa, que essa sim é constante, que se chama pós-venda, né? OIM. Então, a empresa ela foi fundada, né, praticamente levando consigo, e trazem isso até hoje, esses 6 pontos. Legal. Cliente, dados, solução, solução, a parte de projetos, implantação e pós-venda. Legal. E aí, como é que vocês viraram lá, de uma empresa que nasceu em climatização, como é que vocês viraram uma empresa diversificada,
mais de 6, 7 segmentos de atuação aqui. Telecomunicações, data centers. Como é que vocês vieram parar nesse outro mundo aqui de telecom? Tem uma coisa em comum aí que é a engenharia, né? Ambas as coisas precisam ser construídas, seja um sistema de refrigeração, seja uma torre de telecomunicação ou um espaço, um sítio de data centers e de armazenamento de dados. Qual foi o momento da virada aqui para vocês saírem lá de uma empresa focada nesse segmento para uma empresa diversificada e mais organizada em áreas como essas ligadas à tecnologia? A Clemar, a partir do momento que ela passa a entrar nesse ramo de projetos de climatização, inicialmente atendeu a parte de conforto, mas rapidamente já foi para a área industrial. Então, e junto com a área industrial veio grandes projetos, né? Nesse momento, somos convidados pela Telesc, né? Que é a companhia de telefonia de Santa Catarina, a fazer os sistemas de climatização, né, para a área de telecom. Né, que são as antigas centrais, né, de telefonia. E isso vai crescendo de uma forma tão grande que a cada dia que vai passando, né, precisa de mais refrigeração, mais centrais. A gente acaba sendo convidado também pela Telepar e também pela CRT, que são Telepar, o Paraná, e a CRT lá do Rio Grande do Sul, a também fornecer sistemas de climatização. E aí, quando chega em 90, há uma coisa muito importante, assim, que é o marco, né, dessa virada, quando entre os chamados programas de telefonia comunitários, chamados PCTs. Tá? E esses PCTs, eles tinham como meta, né, acelerar a implantação de sistemas de telefonia, na época telefonia fixa, né? Por quê? Porque o telefone era pouco, a fila era grande e tinha que se pagar, a preço de hoje, praticamente R$5.000 por uma linha telefônica, né? E aí os PCTs veio para revolucionar isso, né? Então, rapidamente, porém, os fornecedores de tecnologia e das centrais telefônicas, como a Siemens, a Alcatel, a NEC, a Promon, né? Essas empresas é que tinham que fornecer um todo. Sim. Mas precisavam de infraestrutura. Entendi. Né? Então você pegou essa virada da década de 90, isso, do boom da telefonia, da democratização da telefonia, foi isso? Isso. E aí a Alcatel, né, também um provedor forte de coisa, assim, ó, eu gostei da Clemar, quero que vocês assumam a infraestrutura. Legal. Dos PCTs, que está sobre nós. Então, na verdade, olha que curioso, né? Foi a qualidade do serviço prestado num outro segmento, né, que levou vocês a entrar nesse segmento. Então, no fim do dia, a lição que fica disso aí é qualidade cliente, né? Você tem que entregar qualidade para o seu cliente, porque pode surgir uma nova linha de negócio da sua empresa quando o cliente percebe que você é um cara fiel, que promete entrega. É isso. E tem a própria indicação, né, das companhias, né? Então, assim, as três, tanto Telepar como CRT, Telesc, indicam a Clemar, né, nesse momento. E aí nós agregamos para a empresa as disciplinas de energia, né, e também de civil. Legal. Passamos a trazer profissionais da área de engenheiros civis, arquitetos, engenheiros eletricistas, né, montadores, montar essas equipes. E aí mudamos a razão social de Clemar Ar-Condicionado para Clemar Engenharia. Então a década de 90 marcou por isso. E aí hoje, Gual, você que é o banqueiro de Santa Catarina, né, tem trazido às empresas de Santa Catarina essa penetração do mercado de capitais, fazendo emissões de dívida, os números da Clemar e a tua visão sobre esse negócio.
Clemar é uma empresa muito tradicional lá do nosso estado, né? Hoje está com 1.117 funcionários, 148 engenheiros e tempo médio dos funcionários acima de 15 anos. É uma empresa, né, que tem um corpo técnico bastante sólido, fica muito próximo do antigo aeroporto, ali no Carianos, e é uma empresa que eu conheço profundamente, porque em 1990, nessa virada, eu era estagiário lá. Olha Então só. a Clemar fez parte da minha formação. Tenho muito que agradecer, né? Porque foi o início da minha carreira. Eu tinha saído da escola técnica e eu entrei na manutenção e depois fui para os projetos de cálculo de carga térmica, os projetos de ar-condicionado. Então é uma empresa que a gente admira, conhece, né? E vem fazendo um trabalho de casa fenomenal. Durante a pandemia, ela não demitiu nenhum colaborador, mesmo, né? E paralisou geral, deu uma redução em todas as obras durante o período. Ela foi uma empresa que manteve seu compromisso, né? Manteve os funcionários. Rapaz, e uma folha de 1.117 funcionários é pouca coisa, É, não, né? não Ainda demitiu. mais engenheiro, né? Que é funcionário mais Sim. E uma elevado. empresa que está fazendo a disciplina, o dever de casa, ela dobrou o EBITDA do ano passado para esse, tá? Aliás, de 2024 para 2025, então grandes números, né? Saiu de 20 para 40 milhões de EBITDA, uma empresa sólida e que a gente tá só começando, né? Tá só começando, estamos debutando aqui em mercado de capitais juntos. Então, isso que é bacana ver, porque a gente recebe vários cases de empresas dessas onças brasileiras, né, desses estados que estão crescendo muito no Brasil e que estão fora do eixo Rio-São Paulo, então Santa Catarina, Espírito Santo. A gente recebe vários cases de empresas muito bem estruturadas, muito saneadas, muito rentáveis, negócios bons, mas que não têm ou ainda não acessaram por algum motivo o mercado de capitais. O que você acha que isso se deve, Gualtiero? Assim, por que as empresas que estão nesses polos, que muitas vezes são empresas até mais rentáveis ou com crescimento maior do que empresas listadas ou mais conhecidas, elas demoram para acessar o mercado de capitais? Não, muito bacana a tua pergunta. Vamos ver se a minha hipótese se confirma aqui ao Eu vivo quero com o ouvir o Inácio, Inácio né, também. para ver se ele concorda. É. Mas o mercado de capitais, ele é multidisciplinar, né? Então ele exige pro empresário, né, alguém que tenha a paciência e a didática de fazer essa virada de chave, essa curva de aprendizagem. Por quê? Porque vai envolver questões contábeis, questões jurídicas, questões regulatórias e questões também bastante financeiras. Então, muitas vezes reunir esse time de forma estruturada, né, à distância, isso é um dificultador. Então, o fato da Apex estar lá na ponta, com um time técnico, né, que tem esse conhecimento e que consegue, numa única reunião, né, sanear e dar segurança, essa é a minha hipótese, eu acho, de entrada, né? Então, e para o empresário, né, vamos considerar assim, o mundo antes da Apex, né, os mercados regionais antes da Apex e pós-Apex. Antes da Apex estava muito concentrado na Faria Lima, Sim. né? E aí o empresário tem sua agenda, vai lá, faz uma reunião, mas ele faz a reunião para falar só da parte jurídica, ou só da parte financeira, ou uma emissão, né, abaixo de 500 milhões. Não interessa para Faria Lima, Sim. né? O cara é maltratado. Negócios muito grandes. Então, como é um conhecimento, né, dominado por pouca gente ainda, até então concentrado na Faria Lima, a minha hipótese é essa. Tá? E aí as operações, muitas vezes, que chegam na ponta, não é o terno sob medida. É alguma coisa assim que é um paliativo. Prateleira, Vai oferecer um toque de desconto, caixa. alguma coisa, não dá o volume, não. A operação tem que ser feita customizada, tem que ser adequada para o cliente, né? E isso exige uma dedicação de tempo lá na ponta. Operar em mercados regionais é muito interessante por conta disso, né? A gente vê negócios muito bem estruturados, histórias de empreendedorismo muito bacanas, mas que, talvez por esse ponto que você citou, ficaram subatendidas pelo mercado da Faria Lima de São Paulo. É isso, Inácio? Eu diria que sim, né? Nós, a Clemar, não tinha contato com o mercado de capitais e passa a ter essa necessidade
quando o próprio setor de telecomunicações, as principais empresas, né, Claro, Vivo e Oi, que são as nossas principais operadoras, resolvem não mais contratar as obras via CAPEX, e sim trabalhar com OPEX. Esse foi o divisor, né? Isso já vem acontecendo nos últimos 10 anos, mas os últimos... Só para explicar isso, porque a maioria das pessoas que estão assistindo a gente acho que vão entender essa nomenclatura, mas basicamente as empresas deixaram de colocar o CAPEX, né, que é na linha de investimentos lá, despesas próprias, e começaram a terceirizar parte dessa infraestrutura para que entre na linha de OPEX, de operação delas, de custo fixo mensal, em vez de mobilizar capital naquele ativo, é isso? Né? Isso, não, bem colocado, o CAPEX, né, ele é um imobilizado, né? E o OPEX entra como despesa, né? Então, quando as operadoras passam a trabalhar desta forma, elas multiplicam o seu potencial de crescimento, porque quando ela faz a implantação de um site, investe 2, 3, 4 milhões. Ela fica menos alavancada. Isso. Então, mudando para a OPEX, ela transfere esse investimento para as empresas de sharing. Né? Então, que é um caso da Clemar. Caso da Clemar. Mas a Clemar faz? A Clemar constrói aquelas torres de telecomunicações e as operadoras colocam as antenas delas ali para conseguir você agora acessar e tá vendo aí o que a gente está produzindo pelo seu 5G. É mais do que a torre, né? É toda a infraestrutura. Quando fala site de telecom, aquilo tem um abrigo subterrâneo, Sim. Tem um shelter, tem um gabinete. Toda uma questão de energia. Então depende muito do local, né? Quando a estrutura do 5G pressupõe um aumento da frequência, e com o aumento da frequência, mais capilaridade dessas estruturas, para que você tenha conectividade. Então hoje o Brasil está com 14% da infraestrutura de 5G, tá? E a previsão aí para 2030, dos mais otimistas, seria em torno de 70%, mas assim, na prática, conversando com o Inácio, se chegar a 50% é muito. Então ainda vai demorar, pelo menos temos aí uma década para nós chegarmos na plenitude aí do 5G. Tá? 6G está longe, 6G está longe, está longe, e toda a tecnologia, assim, se lá fora é 5, 6 anos, no Brasil é 8 a 10. Tá? Eu queria falar um pouquinho de tecnologia, porque a gente tem visto essa questão dos data centers nos Estados Unidos, né? Aqueles sites gigantescos no Texas, estão construindo até usina nuclear agora para estar atender, né? atendendo eu ouvi um dado dizendo que a demanda de energia para construir a quantidade de data centers que os Estados Unidos precisa é o dobro da capacidade instalada atual. Então, assim, realmente tem uma mudança de placa tectônica aí nessa questão de tecnologia de telecomunicação em andamento. Data center no Brasil é uma realidade? Ou é um projeto ainda distante? Porque eu ouço o TikTok vai fazer no Ceará não sei quantos bilhões, e aí você fica, né, a gente opera mercados regionais, mas está mais ligado ao sul e ao sudeste. Isso. Quando a gente olha, o TikTok vai construir no Ceará uma usina de energia, porque tem uma empresa de energia eólica, está distante, está acontecendo mesmo, vai vir mesmo esse investimento de data centers para o Brasil? Não tem retorno. Não tem retorno. Né? Veja que os Estados Unidos tem mais de 500 grandes data centers. Né? E o Brasil, muito pouco. Por quê? Primeiro que eu acho que toda a inteligência, a expertise, né, está bem claro que está com os americanos. Né? Então, o data center no Brasil tem muito a crescer. Nós, como empresa também que trabalha com esse segmento, né, é um segmento que a Clemar atua fortemente. Estamos assim com como é que diz, com vários projetos, né? E apostando também em pequenos e médios data centers. Porque os big data centers serão coisas gigantescas, né? Então, e das grandes tech companies, né? Exatamente, né?
Mas até mesmo as necessidades das empresas vão exigir modernização. Então, esse mercado ele tem muito a crescer, está muito embrionário ainda, né? E o REDATA, que é uma lei de fomento, né, para o crescimento da área de data centers, está sendo em processo de homologação. E quando você fala que não tem retorno, por quê? Porque hoje o mundo, né, está em cima de IA. Então, a inteligência artificial ela está tomando conta de tudo e está facilitando a nossa vida. Tá? Então, a IA não vem para tirar empregos, e sim, com certeza, mas ela vem para mudar as coisas. Né? Então, a gente tem que olhar a IA até como um benefício, nos ajuda em vários setores. E não tem retorno, porque a coisa só vai acelerar. Então, mais para ela continuar atendendo cada vez mais consultas, precisa de data centers, que é ali que estão as informações. Entendi. Né? E aí lá você tem um big, aqui tu tens um data center grande, depois você tem um médio e você tem um pequeno. Mas tem que ter. Pô, quando você falou não tem retorno, na linguagem financeira que eu estava imaginando que não tem retorno financeiro. Agora eu entendi. De fato, é um caminho sem volta. Sim, é um caminho sem volta porque essa implementação, adoção em larga escala de AI, ela é uma realidade. Agora, a minha pergunta é, o Brasil tem vantagem competitiva para instalar data center? Agora, Freseira, quero lhe dizer que com o REDATA, cria essa janela. O que é o REDATA? O REDATA é um incentivo fiscal e redução de impostos para importação de equipamentos, né? Os chamados equipamentos inteligentes. Né? Para você ter uma ideia, a infraestrutura, que é o que a Clemar participa e fornece, acaba ficando na casa dos 30%. 70% são equipamentos que são produzidos em outros lugares, não no Brasil, são todos importados. Semicondutores. Não. Isso. Né? Racks inteligentes. E essa questão da capacidade instalada de energia renovável do Brasil realmente é uma capacidade que atende a essa demanda futura? Bom, quando fala-se energia, né? Assim, mas o Brasil vai ter energia? Não, o Brasil tem energia. Tem energia. O Brasil não tem a transmissão. Interessante. Não tem transmissão. Hoje, usinas eólicas e solares no Nordeste são desligadas por não conseguir botar na rede. Né? Conversando até com os colegas aqui de Linhares, né? Sim. A Brametal, talvez. Isso. Nosso amigo Alexandre. Isso, Alexandre Schmidt, meu amigo também. A gente tem uma parceria também de longa data, né? Legal. Tá? Assim, somos são nossos muito amigos. Também. Né? Então, para mim é um exemplo também de empresa, de empreendedorismo, né? Exemplo. E eles colocam o seguinte, a capacidade já para os próximos anos já é esgotada. Né? Tem que aumentar a fábrica. Sim. Dobrar a fábrica. Coisa boa, né? Coisa boa. É mais pujança para as onças. Exatamente, né? Boa. Igual, e o mercado financeiro nessa história do data centers e da infraestrutura de telecomunicações? Tem espaço para esse mesmo movimento que a gente viu agora, por exemplo, com as debêntures de infraestrutura ligadas muito ao saneamento nesse momento, também ao setor de energia, mas teve uma leva de saneamento por conta do novo marco de saneamento. Olha que curioso, né? Fazendo um paralelo. Tem um novo marco legal de saneamento. 2030 tem que universalizar saneamento, acesso a esgoto e tratamento. Então, R$1 trilhão vão ser investidos por empresas privadas nessa questão da universalização do saneamento no Brasil. A gente vai ver um movimento similar com essa questão de data centers com o REDATA? Quando você tem a alteração, né, de marco regulatório somado, né, a um vetor de muita demanda, o mercado de capitais ele está ali, ele está junto. Né? Então, todas essas empresas são empresas sérias, sólidas, balanço auditado, bons contratos, contrapartes de primeira linha, como a Clemar, vão precisar de parceiros, né, como a Apex. Então, a gente já está namorando aí a próxima vertical, a gente está falando aqui hoje da sharing, né, que
Acabamos de emitir uma debênture aí de 60 milhões, contrapartes, né, AAA, estamos falando de Claro, Vivo, ou seja, são obras já entregues, em que a gente está ficando com esses recebíveis de excelente qualidade. O que a gente está fazendo agora é já namorando com a Clemar para falar, e data center, Inácio, o que você precisa? Né? Não, mas Legal, esse é o futuro. Tá? Futuro. É o futuro, né? Realmente, as próprias empresas, né, vão por essa linha, né, de deixar de contratação de CAPEX e vão para OPEX. Então, assim, principalmente os mini data centers vão crescer muito com locações. Interessantíssimo. Turma, agora eu queria, para a gente fechar, entrar nessa questão do sharing que o Gualtiero falou. O que é o sharing? Eu traduzi aqui em linguagem coloquial. Basicamente é uma infraestrutura ali. Eu tenho um negócio desse num prédio meu lá, que eu aluguei, né? Uma infraestrutura ali, vocês chamam de site, né? Mas é um espaço onde tem uma infraestrutura de torres, energia e cabeamento para que as operadoras de telefonia instalem as suas antenas ali para chegar nas pessoas. Isso é o tal do sharing, né? E aí o que é interessante nisso, na minha visão? Eu que sou um recebedor de aluguéis dessa estrutura. Cara, é que você está alugando ali o teu espaço para um negócio que tem demanda crescente infinita. Todo mundo demanda cada vez mais consumo de banda, dado, né? Cada vez mais você usa mais sua internet para ver vídeo no Instagram, para trabalhar, fazer reunião online. Então é um negócio que, quer dizer, não vai acabar nunca, né? Só cresce. Então, como é que é essa estrutura da Clemar de sharing? Quantas sites, né? Quantas antenas, torres, estruturas de transmissão de telecomunicações vocês têm? Qual é a rentabilidade desse negócio? Por que esse negócio é um negócio interessante? E por que isso dá essa sustentação financeira previsível para a Clemar? Bom, o sharing, né, como colocamos antes, assim, não tem, hoje é só na condição de OPEX, né? E as necessidades das operadoras é muito grande, né? Então, assim, e esses sites que a gente implanta, né, acredito que no seu prédio seja um rooftop, né? É um rooftop. O rooftop. Aí tem os chamados greenfields, né, que aí é na parte de solo, né? Então esses sites eles são assim implantados visando muitas vezes atender até 2 operadoras, né, para compartilhar, né? E essa operação antes a Clemar procurava atender 20% das empresas de sharing, 80% para as de sharing e 20% ela aplicava na sua empresa de sharing. Entendi. Isso. As demandas estão tão aceleradas e o mercado está tão aquecido que no ano passado isso mudou. Veio para a empresa de sharing Clemar 80%. Legal. E 20%. Então há um crescimento. Então, você está construindo essa base de ativos próprios. Recorrentes, é isso? Exatamente. No biênio 24-26 são 118 milhões de CAPEX que vão gerar 223 milhões de receita contratada. Olha só. Então tem uma margem muito boa. Isso é um negócio. Essa diferença aí é contrato de 10 anos. São contratos longos. Isso. Meu contrato é longo também. Entendi bem. Então você está deixando de ser a construtora dessa estrutura de telecomunicação para as operadoras, está começando a você construir para você mesmo, para a própria empresa poder alugar e ter esse contrato de longo prazo. Na realidade, a gente é acionado pela operadora. Ela nos passa a latitude, longitude, dali para frente a gente tem que fornecer toda a infra, né, para que ela possa fazer a instalação dos equipamentos. Esse exemplo é muito bom. Quando ele recebe a latitude e longitude, ele tem que escolher o local. Então pode ser um local público, pode ser um local privado, ele vai ver questões de segurança, de melhor conectividade, onde é que fica. Sim. Então a Clemar faz todo esse desenvolvimento até a implantação da infraestrutura. A operadora ela dá, nessa região eu preciso de uma antena. Só para quem está assistindo a gente entender o tamanho e a relevância de um negócio como esse, o maior fundo imobiliário do mundo hoje é um fundo de estruturas de telecomunicações, né, de torres de telecomunicações, que é o American Towers. Isso, exatamente. Inclusive está aqui no Brasil. Meu contrato é com eles.
Então, É a quer dizer, maior fundo do empresa mundo. é a maior empresa de sharing que nós temos aqui no Brasil. E é o maior fundo imobiliário do mundo. Isso. Listado na Bolsa Americana, o ticker é lá AMT, um negócio, assim, você pode olhar pra você Megaloton. ver. Um negócio, cara, realmente é um crescimento que a gente chama de reloginho, né? Isso. Todo ano ele vai subindo um pouquinho e vai trabalhando nesse compounding que a gente chama, nesse juros sobre juros ali. Então, é um negócio bem, bem interessante, rentável, e o Brasil precisa de infraestrutura, né? Muita. Precisa de infraestrutura. Não deixa de ser um investimento em infraestrutura, né, Igual? Que é o nosso próximo alvo, Uhum. né? Construir junto um fundo de infraestrutura para colocar, Legal. né? Não só as debêntures, mas esses outros ativos, né? Então, acho que tem potencial para a gente fazer isso aqui dentro. Eu acho que essa foi uma das questões que fez com que a Clemar viesse ao mercado, por não ter capacidade financeira para suportar Toda essa demanda. toda né? essa demanda, né? O que o mercado tem para nos oferecer, a Clemar é muito mais do que a nossa capacidade, né? Mas muito mais. E financeiramente acaba esbarrando. Então, tu tens que buscar alternativas. Sim. A Mercantile tem um fundo. Então, Tem. o dinheiro americano é bem mais barato que o dinheiro brasileiro, né? Chega a ser a 1/3 o custo né? Então, uma das saídas foi essa aproximação aqui com a Apex, né? No sentido de viabilizar essas operações estruturadas. Muito bom. Muito bom. É isso aí, financiando a infraestrutura de telecom do Brasil. Tá aí, seu sinal vai melhorar em breve com a infra da Clemar e com o apoio da Apex. Turma, obrigado. Gual, Inácio, obrigado. Prazer ter vocês aqui. Acho que esse case demonstra bem o que a gente acredita quando fala de onças brasileiras, de mercados regionais. Quantos negócios pujantes, bem organizados, longevos, rentáveis estão nesses mercados regionais, e o quão pouco a Faria Lima ainda conhece negócios como a Clemar, como esses. E é um prazer para a gente poder mostrar esses cases para o Brasil. É nisso que a gente acredita. Então, gente, obrigado, parabéns pelo sucesso. Igual, vamos com tudo aí. Quero mais cases de Santa Catarina. Não, com certeza. Nosso banqueiro de Santa Catarina. Quero mais cases aí dessa onça catarinense, que é para nós sempre um prazer estar com os catarinenses. Eu sou capixaba, né? Como que os capixabas e os catarinenses têm uma cultura similar, Muito grande. A Né? nossa relação... Até as etnias. E olha que curioso, né? É. Até as etnias e a imigração. E você vê, a gente está presente em várias praças, mas certamente a Praça de Santa Catarina foi uma praça que a gente teve uma identificação pronta, né? Sim. O fit cultural com a Praça de Santa Catarina, ela é claramente imediata e grande. Então, isso é muito bacana. É sempre um prazer estar com vocês, catarinenses. Amo Santa Catarina. E em breve estarei lá esperando o convite do Gual. Obrigado, Ricardo. E não podia deixar de comentar, né, a importância que é um papel incentivado. Então, ele tem isenção de IR. Boa. E para ter essa isenção, nós tivemos autorização para a emissão dessa debênture do Ministério de Telecomunicações. Ótimo. Então, é um papel que a gente está repassando para o nosso cliente ao valor de face. Né? Então, ele está sendo emitido a IPCA mais 10,5 e o nosso cliente está podendo comprar, né? A IPCA 10,5 é um baita de um papel. Pode ter certeza que eu, no limite, na capacidade do meu investimento, eu serei um debenturista da Clemar, com todo prazer. Também, com certeza. Sucesso, gente. Obrigado a você que está acompanhando a gente, assistindo. Não deixe aí de seguir e acompanhar @Ricardo Frezeira e o nosso canal Onças Brasileiras. Um abraço e até o próximo.